E, gente, que alegria estar aqui. Eu vou ficar sentado porque eu tô velho, é um fato, e porque eu tô com o joelho estragado. Não sei se vocês sabem aí, mas eu me machuquei um tempinho atrás. E velho é assim, né? Demora a sarar, então eu vou sentar. Até rimou. E velho geme também, né? Tipo, sentar, geme. E eu invejo você que consegue sentar, levantar do chão assim, tranquilamente, sabe? Porque eu lembro dos meus bons tempos. Que eu sentava e levantava assim, era legal. Vamos lá. Pulse House de férias, a gente está fazendo toda sexta-feira, aqui na Casa da Red, a galera se encontra, tem esse bate-papo. E rola aqui esse momento da gente ter um tempo de estudar mais da Bíblia, de ter um pouco mais de profundidade nos temas que a gente está trabalhando. A gente está falando sobre o livro de Gálatas. Está sendo muito legal. E hoje eu vou falar de forma breve para vocês sobre o capítulo 5. Já vou mostrar aqui o que a gente vai falar. Nesse mês a gente está fazendo toda sexta-feira, mas geralmente, tá? Quando não está férias, né? Tipo, quando não é mês de julho de férias, o Pulse House rola de 15 em 15 dias. Então, agosto, você já se programe aí, vai voltar a programação 15 em 15 normal, tá bom? Mas vamos lá, então. Se você perdeu os episódios anteriores, não se preocupe, depois você pode ouvir a gravação, depois você pode assistir todo esse material aí, né? Ou ouvir, talvez. E tá muito legal, cara, sério. Desde o primeiro episódio lá, que que a gente estudou ali, o capítulo 1 e o capítulo 2, eu acho que foi o Arthur, se eu não me engano, que falou. Não sei se alguém lembra. Vocês lembram? Sim, né? Tipo, teve até um mapinha lá da região da galáxia, não é verdade? Muito legal. E eu queria propor hoje também a mesma coisa. A gente vai estudar o livro de Gálatas, assim como você já tem estudado nas últimas 2 sexta-feiras aí. E hoje, então, a gente vai falar do capítulo 5, tá? E eu quero já indicar a leitura de um livro, Lendo Gálatas com John Stott. Aliás, aqui um parênteses, eu não sei se você conhece quem é, ou na verdade quem foi John Stott. Ele era um reverendo, pastor britânico, e ele tem muito material escrito, muitos livros, comentários bíblicos e tal. Se você gosta de estudar a Bíblia, você tem que conhecer John Stott e conhecer o trabalho dele, porque ele gostava de estudar a Bíblia. Então, ele era apaixonado por Jesus e ele tentou, então, em toda a sua vida, transmitir essa paixão dele por Jesus através da pregação e através do conteúdo. Ele escrevia muito livro. Um dos livros que ele tem que eu mais gosto é o Eu Creio na Pregação. E esse livro mudou minha vida. Posso dizer que a partir daquele livro eu comecei a enxergar a pregação da palavra de Deus ou até uma conversa com alguém com outros olhos. Então, recomendo esse livro também, Lendo Gálatas, com John Stott. Se você quiser, depois anota aí para você comprar, tá bom? Mas eu quero já então entrar, o que a gente vai estudar hoje, que é nesse capítulo 5. Antes de falar, vamos ler, né? Melhor. Se você trouxe sua Bíblia ou trouxe seu celular, abre aí Gálatas capítulo 5. Eu sou meio das antigas, eu gosto de ler mesmo o texto aqui, sabe? E queria que você acompanhasse junto aí. A gente vai ler na versão NVT. Gálatas capítulo 5, lá no Novo Testamento, depois de 1ª, 2ª Coríntios. Eu sei que Corinthians todo mundo sabe, né? Que o que é o nome do time, todo mundo sabe onde fica. Então vamos lá. Diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. E aí Paulo começa as cajadadas. Preste atenção! Eu, Paulo, lhes digo, se vocês deixarem de ser circuncidados, se vocês deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixar ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu.
pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem. Ó, tô falando, Paulo continua as cajadadas, né? E ele fala assim no versículo 7. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou para pensar assim, pois ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. E eu confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja quem for, será julgado. Aqui Paulo se preocupando, né, com o ensinamento na igreja. Versículo 11 diz: Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que então que eu continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos, olha só. Paulo é um pouco duro às vezes, né? E tá certo. Versículo 13 diz: Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, mas não usem, porém, essa liberdade para satisfazer a natureza humana. Ao contrário, usem essa liberdade para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei se resume nesse único mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. E aí começa aquele famoso trecho da Bíblia que Paulo vai escrever aos Gálatas, e a gente gosta muito, né? Lá embaixo tem depois o fruto do Espírito e tal. E diz assim, a partir do versículo 16: Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E aí Paulo começa uma lista dura. Vamos lá. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que eu disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E aí vem Gálatas 5, 22. Mas o Espírito produz este fruto. E agora quem lembrou da música do Red Kids, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Queria pedir para você fechar os seus olhos rapidinho, vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por essa noite aqui. Obrigado pelo privilégio de a gente estar aqui juntos, da gente poder se encontrar, rever os amigos, mas obrigado porque a gente pode estudar também da Tua Palavra nesse tempo, a gente pode aprender mais o que o Senhor quer nos ensinar. E a minha oração aqui é isso, é gratidão, mas também pedindo que o Senhor explique, mostre, ensine para os nossos corações de fato aquilo que o Senhor tem a ensinar nessa noite. A gente possa aprender na Tua Palavra as verdades que o Teu Filho Jesus quer nos ensinar nessa noite. Teu Espírito possa ter liberdade para falar aos nossos corações aqui, tira do nosso meio toda distração, tudo que vem atrapalhar, que a gente possa ter uma noite de graça, de alegria, uma noite produtiva aqui, aprendendo da Tua Palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém? Show! Então, Gálatas capítulo 5, eu adoro esse texto, na verdade a carta de Gálatas é maravilhosa, é uma das melhores, talvez, que eu já estudei, e porque eu acho que o conteúdo dela é muito preciso. Paulo está sendo muito claro, falando para uma região de igrejas que estava sendo assolada por uma verdade falsa, né, então é uma mentira, que estava
de fato, confundindo a cabeça daquela igreja. Era como se Paulo tivesse, no passado, plantado igrejas com a verdade, e depois de muito tempo essa verdade foi se enfraquecendo, foi se diluindo, sabe? E Paulo começa a ficar preocupado com isso, e a gente leu no texto, vocês começaram bem, o que aconteceu? Né? Então, essa igreja, aqui nessa região da Galácia, estava se perdendo com falsos ensinamentos, querendo voltar às tradições da lei judaica, querendo circuncidar, e a gente já vai ver o que é esse negócio. E aí, nos capítulos anteriores, Paulo vem trabalhando isso, porque tinha gente até questionando, Paulo, mas quem és tu? Nem apóstolo tu é direito e tal, que história é essa, né? E Paulo tem que reafirmar a autoridade dele como apóstolo, como alguém que de fato teve um encontro com Jesus e foi chamado para pregar. E esse é o resumo até aqui. E Paulo, então, a partir do capítulo 3 e 4, começa a dar realmente instruções para aquela igreja. Olha, se livrem da antiga natureza, agora é uma nova natureza. Agora nós estamos crucificados em Cristo, agora Cristo vive em nós. Então, Paulo começa a dar instruções muito claras, e aqui no capítulo 5, é onde eu acho que é o mais claro possível, falando, olha, vocês que praticam isso, ele faz listas, né? E eu acho que isso deixa muito claro para a gente entender as coisas na palavra de Deus. Então, hoje a gente vai estudar algumas coisas que a gente leu nesse capítulo 5, circuncisão, que diabo é isso? Tá? Liberdade em Cristo, como assim? Libertinagem, também o que é isso? O que isso atinge a nossa vida? Vida na carne versus vida no espírito. E aqui entra um ponto, porque esse vida na carne versus vida no espírito, todos nós estamos vivendo nesse exato momento. A vida da carne e a vida no espírito é uma guerra infinita que existe dentro de nós. É uma guerra que a todo momento está presente. Aqui agora eu falando, talvez seu pensamento está carnal. Tipo, nossa, estou morrendo de fome. Quero que acabe logo essa desgraça que eu quero comer. Ou então sua mentalidade, sua vida, seu pensamento está espiritual. Não, para de falar de comida, fala logo da carta. Sabe? Todo tempo a gente está vivendo essa guerra intensa dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E é para sempre. Só vai acabar no dia que Jesus voltar. E o dia que Jesus volta, ou é o juízo final, e o juízo final para aqueles que já morreram, já foi. Tá? Então, a gente vai estudar sobre isso, e eu comecei a pensar, meditar sobre isso, eu tuitei algumas coisas hoje sobre isso. Se entendêssemos o tamanho do privilégio que a gente tem nesse tempo que a gente vive, no tempo da graça, eu acho que a gente levaria mais a sério a nossa fé. E aí, estudando então esse tempo da lei, eu passei a valorizar muito mais essa liberdade que eu tenho em Jesus. Porque essa liberdade que eu tenho em Jesus é pela fé. E se, de fato, eu estou desfrutando dessa liberdade pela fé, eu preciso ter responsabilidade, sem abusar dessa liberdade. Então, estudar Gálatas me leva a estudar a Bíblia inteira, porque as coisas estão completamente conectadas. Não pense você que você vai estudar algum livro da Bíblia e dizer assim, esse livro aqui colocaram porque era bonitinho. Esse livro aqui entrou porque Salomão estava apaixonado. E aí ele começou a escrever umas coisas, o pessoal achou bonito, então vamos colocar uns poemas legais sobre romance, umas cantadas legais, o pessoal usava para os jovens. Não. Toda a Bíblia está correlacionada. E quando você lê Gálatas, você consegue correlacionar com o Antigo Testamento, com Jesus, com tudo que a Bíblia nos ensina. Então, o primeiro ponto que eu quero desenvolver com vocês nessa carta é a circuncisão. Que diabo é isso? Que coisa é essa de circuncisão? Acho que os meninos tremem na base, né? Quando fala de circuncisão. Porque se tem um negócio que mexe com o brio do homem e a sua masculinidade, é mexer no tico, né? Tipo, no rapaz lá. E é interessante, tipo, parar para pensar por que Deus fez isso, tipo, e quis fazer um negócio desse, mexendo nessa parte do corpo. O que isso quer dizer? O que isso ensina para a gente, né? Então, primeiro que eu queria dizer sobre isso, circuncisão, o que é, né? Tipo, para quem não sabe, talvez. Acho que todo mundo sabe aqui, mas é um corte que é feito no pênis do homem. É aquele prepúcio, uma pele que encobre a glande do pênis. Então é feito um corte ao redor, aquela pele é cortada, arrancada e fica o prepúcio arrancado, então o pênis, a glande fica exposta. E o que isso significa, né? Na verdade, isso é uma marca de Deus nos homens para identificá-los como seus. E aqui entra um ponto. Naquela época que isso aconteceu, né, lá em Gênesis, muito tempo atrás, vou ler aqui para vocês, ó, Gênesis 17, tá, é o primeiro sinal
da circuncisão aparecendo na Bíblia, onde Deus mostra e ordena para Abraão, então, que isso agora, daqui em diante, era uma ordem, uma lei que Deus criou, e eu já vou explicar o propósito, mas está escrito assim: esse é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal de aliança. E aqui entra o ponto, era um sinal de aliança que Deus fez. E por que isso? Né? Tipo, vamos lá entender. Naquela época, os povos eram muito diversificados, tá? E cada povo tinha um jeito de se identificar. Tinha um povo que botava um moicano lá. É o povo do moicano. Tinha povos que se tatuavam, botavam uma tatuagem, marcavam, pegavam um ferro lá e como se fosse um gado, aquele ali é o povo da marca do gado. Tinha outro povo que era da marca da Nike, sei lá. Mas a questão é que naquela época, culturalmente falando, as nações, os clãs se separavam assim, se marcando. Isso aqui tem a marca tal, isso aqui é a marca da família tal, a marca da família tal. E aí, Deus faz uma aliança com Abraão. E aí eu pergunto para você, na linguagem, Deus ele sempre se conecta e se comunica com a gente na linguagem que a gente entende. Deus não vai talvez chegar para você e falar numa linguagem que você não entende, porque não vai ter sentido. Você não vai entender o que Deus quis dizer, quis explicar. Então Deus chega para Abraão e fala, lá no capítulo 12, olha, Abraão, tem uma promessa para você. Você vai ter um filho, e aí Deus promete duas coisas. Você vai ser o pai de uma grande nação. E essa grande nação, a segunda coisa, vai ter um território. Vocês vão ter uma terra. E naquela época, uma nação que tinha um território era uma nação muito poderosa. Naquela época, as nações brigavam entre si por causa de território, para conquistar território, para cada um ter o seu território, o maior território, o território mais fértil. Então, Deus promete para Abraão isso, você vai ser pai de uma grande nação e você vai ter um território. A nação de vocês vai ter um território e vocês vão ser a minha nação. Eu vou ser o Deus de vocês. E passa muitos anos, Abraão fica meio assim e tal. Lá quando ele tinha 99 anos acontece isso aqui, capítulo 17 de Gênesis. Deus chega e fala, é agora. Então você vai lá e circuncida todo mundo lá. E depois você pode ler Gênesis 17 melhor, você vai entender isso. E aí Deus fala, esse é o seu sinal. Deus não escolheu marcar Abraão na testa, Deus não escolheu marcar no braço, porque Deus escolheu marcar num lugar totalmente íntimo e invisível, no qual somente Deus poderia de fato ver, não, verdade, foi feito aquele ritual. Então, essa marca, essa aliança com Deus, vem de muito tempo atrás, e foi feito, na verdade, por um reflexo do que estaria por vir. A circuncisão, do jeito que Deus instituiu, nos mostra como hoje Deus olha para os nossos corações. A circuncisão verdadeira, que depois a Bíblia vai falar no Novo Testamento. Que a partir disso, então, a partir de Jesus, a lei é extinta. A circuncisão fazia parte da lei. Não faz mais parte da lei. E aí que começa a briga de Paulo com os Gálatas. Que negócio é esse de vocês quererem circuncidar todo mundo? Vocês estão vivendo no tempo da graça ou da lei? Vocês se decidem. Porque quem quer viver a circuncisão tem que viver a lei toda. Agora, se vocês de fato entenderam o que Jesus fez por vocês não precisam se circuncidar. Não importa se você é judeu ou não judeu. O que importa é que se você crer em Jesus. E nisso está a marca da circuncisão, que ela é de fato agora no nosso coração. Ela é feita pelo próprio Espírito de Deus, que nos marca com a sua própria presença em nós. Então, essa marca que só Deus saberia, hoje para nós é isso, a circuncisão, o que ela representa para nós hoje em dia? Ela ensina justamente que nós pertencemos à nova aliança. Nós não pertencemos à aliança da circuncisão. A gente pertence à nova aliança. A aliança que não é mais da lei, é a aliança da graça. E essa marca hoje em nós é a santidade, que só Deus pode ver. Se eu olho aqui para vocês, eu olho assim e falo, será que é santo? Porque eu não posso dizer que é. Será que está buscando um caminho de santidade? Porque eu não posso dizer que sim ou não. Eu posso talvez olhar suas obras, olhar a sua conduta, mas o seu caráter, o seu coração, aquilo que você crê de fato, aquilo que move a sua vida, aquilo que move o que você faz, só Deus. Só Deus. E isso é a nova circuncisão. Esse é o sinal que para nós lá no Antigo Testamento era um reflexo. E hoje em dia, graças a Deus, a gente não precisa mais se circuncidar. Ficou claro? Deu para entender?
Eu vou parando, tá? No meio, perguntando de vocês, a gente vai conversando, depois eu vou dividir vocês em grupos também. Quero que a gente faça um bate-papo aqui, tá bom? Mas sobre a circuncisão é isso. Então, Romanos vai dizer, judeu verdadeiro é o que é no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. No íntimo, feita pelo próprio Espírito de Deus. O próprio Gálatas lá, o próprio Paulo vai dizer em Gálatas 6 depois, não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. E esse é o ponto. Uma vida de santidade é o nosso sinal para com Deus de que estamos sendo de fato seu povo, de que queremos de fato ser filhos de Deus. E por aí vai. Sobre circuncisão, é isso. É simples, mas não é. Só que, se a gente parasse para estudar só sobre circuncisão, a gente ficaria muito tempo. Mas calma, por que circuncisão? Tem outros fatores também que Deus fez ser, e Deus é perfeito, Deus fez ser como foi, por vários motivos. Não foi assim, deixa eu ver onde é que eu vou marcar o homem. Já sei, lá no piu-piu. Não. Tem um propósito e tem vários motivos. Se você for ver também, estudar a medicina, essa é uma prática que evita doenças, que evita problemas futuros. Então, Deus também recomendou e ordenou que os meninos, quando nascessem, fossem circuncidados no 8º dia após o nascimento. Isso também tem um propósito. Estude depois para saber. É o que eu falei, a gente podia ficar a noite inteira falando só sobre esse assunto, porque a Bíblia é maravilhosa. Tudo se conecta. Mas seguindo adiante, Paulo começa a falar sobre essa liberdade de Cristo, então, né? A liberdade que a gente tem. Não vivemos mais no tempo da lei, mas no tempo da graça. E esse é o versículo 8, diz lá, pois Deus nos chamou para sermos livres, não para sermos presos à lei. Então, a aliança da lei passou, e aí entra um ponto, gente, que é incrível, que eu quero explicar aqui para vocês bem rápido. Porque é isso, né? Muita gente ainda fala, não, mas a lei é importante, tal. De fato é, para que a gente estude a lei e saiba o que foi o reflexo do que a perfeição em Cristo Jesus representa para nós hoje. E de fato, se a gente estuda a lei, a gente fala assim, isso aí não é para mim não, porque eu não vou conseguir cumprir. Ninguém conseguiria cumprir a lei. E em Jesus, toda a lei foi cumprida. Toda a lei. E aí, pensa, hoje se você peca, o que você faz para poder se livrar do seu pecado? Você, pequei, poxa, Deus me perdoa, me arrependo aqui agora. Em nome de Jesus, amém. A partir disso, a Bíblia fala que o seu pecado, Deus colocou no mar do esquecimento e você foi perdoado. Porque se você de fato se arrependeu, seu pecado foi perdoado. Assim, tipo Wi-Fi, sabe? Agora, o tempo da lei era a internet de escada. Tinha todo um procedimento para que um pecado fosse perdoado. E aí, eu quero mostrar para vocês, lá em Levítico 16, depois você pode também abrir, ler, ver os detalhes lá de como era minucioso o negócio. Mas imagina assim você, tropeçou na pedra, falou um palavrão, filha da não sei o que, pequei, e agora? Preciso me reconciliar com Deus. Como é que eu faço? Para você se reconciliar com Deus, agora esse pecado aí, seguinte, primeira coisa, você vai pegar um novilho, 2 bodes. Como assim? Novilho e 2 bodes. Então tá, mas e agora, o que eu faço? Um novilho, para quem não sabe, é um boi novinho, né? E bode é bode. O que eu vou fazer agora? Vou matar? Vou fazer um churrasco? Não, calma, que isso? Não é qualquer um que pode entregar esses negócios aí e pedir perdão pelo pecado. Como assim não é qualquer um? Não. Só o sacerdote pode ir lá e intervir perante Deus por você, pelo seu pecado. Só o sacerdote. Não, como assim? Só o sacerdote. Só a família levita. Só a tribo dos levitas. Que não eram músicos, como todo mundo pensa, né? Era justamente esse povo aí que limpava a igreja lá da época, que pegava os bodes, limpava o cocô dos bodes. Aí todo mundo quer ser levita agora, só que não, né? E aí, o que eu tenho que fazer então? Você vai lá no sacerdote e uma vez por ano o sacerdote vai fazer o que era chamado de ritual de propiciação ou expiação pelos pecados do povo inteiro. Então o povo inteiro juntava os bodes e tal, levava lá. E aí Arão, que era o sumo sacerdote, era o cara autorizado a fazer isso. Pegava tudo aqueles bichos. E primeiro ele tinha que fazer um ritual dele, para ele se purificar. Então primeiro, a Bíblia diz que ele tinha que tomar um banho. Tipo, naquela época não tinha chuveiro, não era fácil e tal, então a Bíblia já fala, toma um banho, que fedorento para cá não vem. Então Arão tinha que tomar um banho, e a Bíblia conta que assim que ele terminasse do banho, ele tinha que botar uma cuequinha de linho,
tá? Que era o pano mais chucroso da época, fino. Ele botava aquela cuequinha, logo em seguida ele tinha que botar a túnica de linho também, que era a túnica sacerdotal, que era uma túnica especial lá, toda cheia de adesivos, sei lá. Mas era diferente, todo mundo que olhava, ela brilhava assim, sabe? Depois disso ele tinha que botar um cinto de linho. Depois disso ele tinha que botar um turbante de linho, e aí ele estava pronto para o ritual. Ah, então tá bom. Mas, além disso, ele tinha que preparar o espaço para o ritual. E aí a Bíblia conta que ele tinha que pegar o incensário, ir lá no altar, buscar algumas brasas do altar, depois disso colocar o pó do incenso no incensário e ir lá atrás da cortina, colocar aquele negócio para fumegar, até virar uma fumaceira, igual é na rede. O pessoal tocha o dedo na fumaça, né? Vocês acham que a rede não é bíblica, né? Tá vendo? E aí, fumaceira para todo lado, pronto. Primeiro, então, ele tem que se purificar. Ele já começou com o banho e tudo mais, mas ele oferece primeiro o sacrifício dele. Ele vai lá, mata o novilho, oferece a Deus. Depois ele vai, também mata um outro carneiro, oferece a Deus. E aí tem 2 bodes dele, do próprio sumo sacerdote. Ele pega esses 2 bodes e ele tem que sortear qual ele vai matar e qual ele vai soltar. Ah, peguei, esse aqui vai ser morto. Então ele vai lá, mata, distribui os excrementos e as coisas do bode para o povo. E o bode que sobrou vivo, ele pega aquele bode, alguém do povo leva esse bode lá no deserto e deixa ele peregrinando para pagar pelos pecados do povo. Aí beleza, isso foi o ritual de purificação do sumo sacerdote. Ainda tem o ritual de purificação para o povo todo, que é mais ou menos a mesma coisa repetida várias e várias e várias vezes, uma vez por ano. Sempre no 10º dia do 7º mês. Era fácil? Era fácil, tipo, ai, pequei, tropecei aqui na pedra e falei um palavrão. Era fácil se livrar desse pecado? O tempo da lei e a aliança da lei, ela é fácil? Gente, é um absurdo. É uma loucura. E se você for ler Levítico inteiro, você vai entender vários processos e vários procedimentos que Deus faz ali, que, claro, tem um propósito, tem um sentido, porque na época, culturalmente falando, na linguagem, na situação, tem um propósito. E tudo isso para nós hoje serve apenas como um reflexo daquilo que havia de vir e é então perfeito, que é o próprio Jesus. Por isso que a nossa vida agora precisa apenas se basear na fé em Cristo Jesus e não mais na lei. Não mais no cumprimento da regra, da circuncisão, ou do batismo, ou disso, ou daquilo. Não, mas agora eu tenho que falar em línguas, porque e se eu não falar em línguas eu estou perdido, eu estou longe de Deus e tal. Tudo isso é lei. Hoje a gente vive no tempo da graça, onde a nossa fé é diante de Deus. E isso é maravilhoso. Por isso que eu comecei com aquele Twitter falando assim, olha, se a gente soubesse como era viver na lei, eu acho que a gente valorizaria muito mais do que a gente vive hoje pela graça. Porque ainda tem gente que nos dias de hoje fala assim, nossa, eu queria ter vivido lá no tempo dos apóstolos, com Jesus e tal, ou então no tempo dos profetas, de Davi. Misericórdia! Primeiro que não tomava banho direito, já era um problema. Se bem que alguns aqui podem não gostar de tomar banho, né? Mas, gente, você está entendendo o privilégio que a gente tem de viver nesse tempo de graça, nessa fé em Jesus, nessa graça comum que todo mundo pode ter acesso? Ah, eu tropecei, falei um palavrão. Deus, me perdoa, eu preciso ser tratado nisso e tal. E Deus falou, tá bom. Tá simples assim? Sim, está perdoado. Então isso é maravilhoso, por isso que Paulo fala com veemência, ele fala, gente, presta atenção. No versículo 2, 3 ali, ele fica repetindo, eu volto a dizer, gente, o que vocês estão com a cabeça de viver na lei? De querer circuncidar, de querer viver a tradição, de querer isso e aquilo. Presta atenção. E aqui eu chamo vocês também para os jovens, para a gente pensar, né? Porque jovem às vezes é muito isso, o pastor falou lá, então tá bom, é isso. Gente, pensa, presta atenção. A Bíblia está acessível a todos. Gálatas está escrito há muitos anos. Sabe? Então, Paulo fala, né, tipo, presta atenção, tal, tipo, eu ligo, não deixem de ser circuncidados, porque se você vive então, quer viver de volta na lei, Cristo não serve de nada para você. Você joga fora, menospreza aquilo que Cristo fez por você. Quem vive na lei anula o sacrifício de Cristo para si. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei,
foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Simples assim. Então, viver com Jesus é uma questão de fé. Não uma questão de isso ou aquilo, de pode ou não pode, de cumpro ou não cumpro. Então, isso é a nova aliança, é a graça. Né? Não estamos mais debaixo daquela aliança da lei, que temos que cumprir rituais. Não. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, que é a aliança da fé em Jesus. E essa fé, olha só o que diz Gálatas aqui. Nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé, e é pela fé, não é pela minha obra, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, mas é pela fé, a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé, que se expressa pelo amor. Tá, Felipe, mas como assim? Então, se eu tiver fé, tá tudo bem, tá tudo resolvido na minha vida? Se eu tiver fé, eu posso fazer o que eu quiser? Se eu tiver fé, eu posso isso, posso aquilo, tal. Gente, não é uma questão de pode ou não pode. E o Arthur gosta muito de falar aquela frase lá, né? Tipo, ame a Deus e faça o que você quiser. E é verdade, porque nunca é uma questão de fazer ou não fazer, de pode ou não pode, disso ou daquilo. É uma questão de fé. E como que essa fé se expressa? Pelo amor. A gente já vai chegar. Quero explicar isso para vocês. Mas o que a gente recebe de fato de Deus, essa justiça que a gente recebe de Deus, é pela fé. Lá no juízo final, no seu último dia lá, imagina você perante Deus, Deus pega, abre a ficha da sua vida e fala assim, deixa eu ver o que você fez aqui. E aí ele vai ver. O que você acha que você merece? O céu ou o inferno? Não tem nem resposta, né? Só uma. Mas agora Jesus, a única pergunta que ele vai fazer é assim, você crê em quê? No que você fez ou no que Jesus fez? Se você responder assim, não, eu creio no que Jesus fez. Ah, então tá bom. Seja bem-vindo ao meu reino. É isso. Simples. Agora, essa fé se expressa no amor. E aí, Paulo resumiu isso e falou assim, de novo, né? Paulo sempre gosta de trazer o que Jesus já tinha ensinado. Lá em Marcos, capítulo 12, tentam fazer uma pegadinha com Jesus, né? Os fariseus lá falam assim, Jesus, então vai, qual é o mandamento mais importante? Aí Jesus fala assim, dá para resumir. Como assim? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo, como a você mesmo. E aí se você for ler lá o contexto, você vai ver que os fariseus ficam sem resposta, porque Jesus traz um novo conceito sobre o que é o amor. E Jesus traz um novo conceito sobre o que é a fé. E aí Paulo gosta muito de usar isso, fala assim, olha, o mandamento inteiro, a lei que vocês queriam pegar, né, tipo, queriam dizer, não, Jesus, qual é a parte da lei que é a mais importante? A parte mais importante da lei, amar a Deus e amar o próximo. Tudo se resume a isso. Então, viver a liberdade de Cristo é viver em santidade. Aquela marca que é a circuncisão atual, a nossa marca, que nós somos de Cristo. Isso sim é a liberdade de Cristo, é viver em santidade. Aí tem gente que fala assim, então agora eu sou livre, posso fazer o que quiser, vamos lá. Essa fé que nós temos em Cristo Jesus é igual a confiar e obedecer em Cristo Jesus. Não é também só assim, eu creio, então tá bom, pronto, estou resolvido. Não, calma. Isso implica algumas coisas. Aquilo que você crê implica no que você vai fazer. Aquilo que você crê implica no que você vai ser. Então, a fé que Deus espera de nós é uma fé de confiança nele e uma fé de obediência à sua palavra. E isso sim é crescer em santidade. Quando eu confio em Deus e quando eu obedeço a Deus, eu começo a progredir na santidade. Eu começo a abrir mão do meu desejo, abrir mão da minha vontade, para poder gostar mais e querer mais a vontade de Deus. Porque, de fato, ninguém quer. O nosso desejo carnal é muito mais forte do que o desejo espiritual. E aí entra isso. A fé em Jesus nos leva a confiar em Deus. E confiar em Deus nos leva a obedecer seus mandamentos. Então, obedecer a Deus gera uma vida de santidade. É isso. E obedecer, gente, é uma escolha. Tá? Eu lembro que eu aprendi a obedecer porque meus pais me ensinaram com uma surra. Várias vezes, na verdade, foi preciso, né? Mas depois disso eu entendi, calma, não, pera, eu não preciso mais apanhar para obedecer. É só eu escolher obedecer. E depois que eu entendi o benefício da obediência, o meu relacionamento com meus pais mudou. Porque antes era um relacionamento assim, não quero obedecer e tal. Mas depois que eu mudei a mentalidade, passou assim, cara,
Faz sentido. Porque obedecer faz parte do meu papel como filho. Eu não estou mais brigando contra o sistema. Entendeu? Então, quando eu obedeço a Deus, de fato eu estou vivendo para gerar mais santidade. Para me parecer mais com Cristo. É isso. E viver em santidade é isso. É abrir mão da minha vontade, do meu desejo, da minha carne, para viver o que Jesus quer que eu viva. É fácil? Não. Lembro, minha mãe falava assim, meu pai, na verdade, falava assim, vai capinar o terreno. Cara, e o terreno era maior que esse aqui, ó, da cada rede. E aí eu falava assim, eu não quero de jeito nenhum, mas tá, vamos lá, vou obedecer. E hoje eu sei capinar um terreno. Aprendi muitas coisas obedecendo. E aí eu tuitei de novo, a salvação não é sobre o que temos ou fazemos. É sobre o que cremos e em quem cremos. E o que temos e fazemos é, na verdade, consequência do que cremos e em quem cremos. Então, se você acredita em você mesmo, que você é quem vai salvar a sua vida, que as suas boas obras vão salvar a sua vida, é isso que você vai fazer. Tem gente amanhã que pode ir na hamburgada do bem pensando assim, estou fazendo aqui minha parte, sendo uma pessoa boa, e Deus está colocando lá moedinha no meu cofre de santidade. Tipo, nada a ver. Você entendeu? Então, eu quero agora dividir a gente em grupo, a gente vai dar uma pausinha aqui, para a gente conversar sobre essas duas coisas aqui. Até aqui a gente conversou sobre circuncisão, sobre essa questão do tempo da lei, do tempo da graça e sobre essa liberdade que Cristo agora nos dá. Pela fé, somos livres. Então eu queria que vocês dividissem em grupo, eu vou dividir vocês agora, e essas duas perguntas a gente vai conversar. Em relação a cumprir a lei ou desfrutar da graça, o que ainda confunde mais a sua cabeça? E aí eu queria ver, você pode ser sincero agora, tá? Porque realmente às vezes é confuso mesmo esse negócio de graça, lei, e pode, não pode, isso e aquilo. Então, conversem mesmo no grupo, discutam, falem, isso aqui para mim não faz sentido nenhum. E aquilo ali que ele falou, não entendi nada, zero. Pode, manda ver. E o segundo, quando você acabar de discutir sobre isso, aí você fala, o que é libertinagem? A gente não entrou nesse assunto ainda, mas a gente vai entrar. Eu queria que você já desse uma esquentada com o pessoal do grupo aí. O que é libertinagem? Como assim e tal? Tá bom? Vamos dividir? E aí, pessoal, vamos lá. Acho que o pessoal... vocês podem ficar, talvez, no grupo assim, só se organize, se ajeitem aí para não ficar também assim, né? Tipo, ter uma cãibra no meio do negócio, né? Imagina? Então se ajeita aí só, mas fica no grupo que a gente ainda vai ter mais um tempo em grupo. Eu baguncei mesmo hoje, tá? Desculpem. Mas vamos lá. Deu tempo aí para conversar? Não? Que bom. Excelente. Que aí você marca outro dia então para conversar sobre isso. Continua o papo, né? Legal. Deu tempo para falar sobre a libertinagem? Sobre o que que bagulho é esse? Não? Que bom. Mas então vamos falar sobre isso. Paulo vai falar, na verdade, ali em Gálatas, né? Ele vai descendo capítulo 5, a gente vai vendo. E esse é um tema que não aparece ali aquele termo, tá? Libertinagem, mas ele diz do abuso da liberdade, né? E aí muita gente associa isso, né? Tipo, o que é libertinagem é a minha primeira pergunta. E aí eu fui perguntar do Google. Google, o que é libertinagem? Alguém teve essa ideia também? Ó, vamos ver se bate. O Google falou que libertinagem tem a ver com abusar da liberdade, tá? Não sei explicar agora isso de uma forma prática, mas acho que é fácil de entender, né? Por exemplo, é aquela frase, eu dou o braço que é a mão. Não, ao contrário? Eu dou a mão que é o braço. Uma vida sem regras, tá? O Google falou que libertinagem é. Uma vida sem princípios e também falou que é uma vida de alguém que não é submisso a ninguém ou a alguma causa. Tipo, é mais ou menos isso que o Google traz de amplo sobre o que é libertinagem. E aí eu lembrei de um filme. Não sei quem lembra desse filme, mas eu acho que é um bom exemplo de uma vida dos sonhos para quem quer ser libertino, né? Tipo, e eu acho que é muito interessante isso porque, na verdade,
as pessoas associam o casamento com algo que é legal e tal, mas é a morte, né? Tipo, quem casa e morreu, já era, faleceu, não vive mais, agora é só o casamento e tal. E é uma grande falácia, porque, cara, o casamento é tão legal. Tipo, cara, é muito legal. Eu sou casado com a Carol fazem 10 anos. É um bom tempo já. Então já deu pra perceber se é chato ou se é legal, né? Tipo, em 10 anos. A gente namorou por 3 anos, ficamos noivos. Ficou um ano aí preparando o casamento, casou, 2012. E aí, em janeiro desse ano, a gente fez 10 anos de casado. E como tem sido legal. Sabe? É uma jornada incrível. ah, que a gente constrói juntos. Tem os perrengues, tem as brigas, né? Tipo, ela é uma mulher muito guerreira, muito mesmo, porque ela me aguenta. E eu sou difícil, sou uma pessoa muito difícil. Mas enfim. E aí, o casamento, a galera fala assim, então eu vou casar, beleza, despedida de solteiro, né? Vão chutar o balde. Vão, né, pra outra cidade, vão pra praia, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E aí tal, contrata aqueles bolo grande de, né, de despedida de solteiro, que vem uma surpresa dentro. Hã? É, a Jéssica, precisa se entregar. E aí, cara, na despedida de solteiro, a galera parece que liga esse botão, tipo, libertinagem. E vrum, né? Tipo, tem cada história, né, que a gente ouve falar e tal. A minha despedida de solteiro foi com os amigos da igreja jogando bola, fazendo um churrasco depois. E foi carnal. Mas foi muito bom. Foi um carnal assim, tipo, né? Bíblico. E falando em bíblico, eu perguntei da Bíblia também. Bíblia, o que, que é libertinagem? Fui procurar na Bíblia alguns versículos, algumas referências sobre isso. É uma palavra que quase não aparece na Bíblia, tá? Mas é um conceito, na verdade. Assim como, por exemplo, o conceito da trindade. Você sabia que não existe trindade, a palavra, o termo trindade na Bíblia? Tipo, o Deus trino. Não existe. Mas a trindade é um conceito que a teologia ao longo do tempo foi, não, verdade, olha só, Deus é Pai, Filho e Espírito, uau. Então, na Bíblia, a libertinagem tem algum conceito também, satisfazer os desejos da carne, desejos sexuais, e aí tem muito a ver com isso, tá? A libertinagem na Bíblia, quando é associada a muito essa questão dos desejos sexuais, né, da imoralidade, da devassidão, de viver uma vida de sexo desregrado e tal. E aí eu lembrei de um exemplo. Alguém viu essa novela? Essa novela é da Record. E ela conta a história de Jezabel. E aí na Bíblia, Jezabel é um exemplo clássico assim que a Bíblia sempre aponta para o que ela fazia e praticava. Porque a Bíblia diz que Jezabel era alguém tão perversa no sentido de entregue aos prazeres que ela já não se importava mais com nada, só com o que ela queria. Então, e também no prazer sexual e no prazer bizarro, enfim. Ela adorava o deus Baal, que era um deus que aceitava sacrifício de crianças, era um negócio muito bizarro e ela tinha prazer nisso e ela lutou contra o profeta Elias naquela época lá. Depois você pode estudar um pouco mais sobre a história de Jezabel, tá bom? E aí eu também fui ver o que Gálatas nos traz sobre libertinagem, né? Tipo, Gálatas 5, ali de 13 a 18, vai falar sobre essa parte, só que Gálatas vai trazer uma aplicação estendida para a gente do que é esse conceito. Não é o que o Google falou apenas, tá? De uma vida sem regras e tal. Libertinagem não é também uma vida só de devassidão, só uma vida de sexual e tal, desregrado. Não. É isso também, tá? Libertinagem tem a ver com isso, com essa loucuragem toda aí. Mas o Paulo, em Gálatas, ele traz para a gente uma expansão desse conceito, trazendo que libertinagem tem a ver com egoísmo. Como assim egoísmo? Libertinagem tem a ver com pensar primeiro em si próprio. E aí faz sentido esse negócio do prazer, tipo, eu vou em busca do prazer, mas o meu. O outro é, sei lá, é o que eu uso para o meu prazer. As outras coisas eu uso para o meu prazer, para o meu benefício e para, enfim, por aí vai. Então, Gálatas escreve assim, Paulo escreve assim, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Beleza. Então, não usem, porém, essa liberdade para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, e aí olha só que interessante, usem para servir uns aos outros em amor. Tipo, o contrário de liberdade não é libertinagem. O contrário de liberdade
aliás, de libertinagem, né, é servir uns aos outros. E eu achei isso muito interessante porque, de fato, é um conceito novo, que libertinagem para a gente só tinha a ver com isso mesmo, com devassidão, com sexo, com não sei o que e tal, imoralidade. Mas pensar libertinagem nesse ponto de egoísmo é tirar, de fato, a responsabilidade da palavra e do que ela quer dizer, mas trazer essa responsabilidade para mim e olhar assim, cara, eu sou libertino. Às vezes eu sou egoísta, eu abro a geladeira, só tem um danoninho, ou é meu. Cheguei primeiro. E é o contrário que Gálatas está dizendo aqui, que na verdade essa liberdade que Cristo nos deu é para o outro primeiro ser beneficiado. E não eu. Ah, esse danoninho aqui, não, calma. Tudo bem, eu vou agradar minha esposa. Eu vou dar para ela esse danoninho. Sabe? Isso, para mim, trouxe um novo olhar para a libertinagem, porque essa palavra quer dizer, né? E acho que é uma extensão, uma expansão que Gálatas traz para o nosso entendimento de, cara, libertinagem não tem a ver só com isso também, tipo de, vida desregrada e tal, mas egoísmo, né? Tipo, esse busca pelo próprio interesse em primeiro lugar. Então, o contrário de libertinagem não é liberdade, é o amor ao próximo, né? Então, quando eu amo o próximo, eu estou sendo muito longe de ser libertino. Pelo contrário, eu estou sendo, de fato, um filho de Deus que quer viver o amor, que quer viver essa decisão da fé. E aí eu anotei uma frase que diz: enquanto a vida na libertinagem se baseia sempre em busca de benefícios para si próprio, a liberdade em Cristo considera sempre o bem-estar do próximo superior a si mesmo. Então, isso traz um novo conceito para a gente, uma nova ótica, que a liberdade que Cristo nos deu, na verdade, ele nos deu, mas ela não faz sentido para nós. Essa liberdade que ele nos deu tem que fazer sentido para os outros. E aí é que o bicho pega. Porque, nossa, mas como assim? É isso mesmo. A vida que agora vivo, não vivo mais eu. Você lembra desse texto? Então, quando Cristo nos liberta e tira de nós essa natureza pecaminosa e tal, ele está dizendo assim, olha, vocês têm que morrer para vocês mesmos. E Jesus o tempo inteiro vai dizendo, né, olha, aquele que quiser vir a mim, quiser me seguir, então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. A todo momento o Evangelho dá claros sinais de que essa liberdade não tem a ver com a gente, não tem a ver agora com a vida, ai que bom, minha vida é perfeita e tal. Não, tem a ver com a liberdade de que agora minha vida faz sentido para o outro. É sempre assim. Jesus não morreu para ele mesmo, para a glória dele. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos acesso de volta a Deus. Então não teve a ver com Jesus, teve a ver com nós, com o outro. E aí eu lembro do texto de Filipenses, lá no começo do capítulo 2, que é bem famoso esse texto também. E correlacionando as duas coisas, olha só que interessante. Não sejam egoístas. Ou seja, não sejam libertinos, né? Nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas o próprio interesse de vocês, mas procurem também os interesses alheios. Olha só, tipo, alheios. Ou seja, às vezes não é nem das pessoas que eu gosto, ou que eu tenho proximidade, ou que eu sou amigo, mas de pessoas que eu nem conheço. Isso é a liberdade em Cristo. Isso é demonstrar esse amor. Aliás, ele termina dizendo, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Você já parou para pensar que Jesus morreu na cruz por também quem não crê nele? Ele morreu por nós que cremos, que vamos, né, ser salvos e tal, mas ele também morreu por quem diz que ele não presta, que ele não é nada, que ele não sei o quê. Ele também morreu por esses. A graça de Deus comum se derrama a todos, sem distinção. Então, por que eu e você amamos com distinção? Talvez porque a gente ainda não entendeu o que é a liberdade em Cristo. Está entendendo? Então, quando a gente entende a liberdade em Cristo Jesus, então calma. Não quer dizer a respeito de mim, da minha vida, que agora vai ser tudo bem. Não. Cristo então me libertou para que eu possa libertar outros. Para que eu possa levar outros a esse caminho de amor, a esse caminho de fé. E é isso. E aí entra esse ponto, que aí entra a guerra que a gente vive, né? A guerra da carne contra o espírito que está agora dentro da gente, que é o Espírito de Deus, e esse Espírito quer nos levar para fazer algo
que tem a ver com o outro, mas a nossa carne fala, não, 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 mas o danoninho tem que ser seu, porque querendo ou não, ela comeu o último, agora esse é seu. E a sua carne fala, é verdade, tem razão, carne, eu vou comer esse danoninho, é meu mesmo. Ela já comeu o último, inclusive o último era de morango, e tinha recheio. Esse aqui não, esse aqui é simples, então eu acho que eu mereço. E aí o Espírito vem falando, mas não é sobre você. Não tem a ver com você. Eu estou te dando uma liberdade aqui que não tem a ver com você. Tem a ver com o outro. Aí eu falo, verdade. Então, mas eu queria tanto Danone. Sabe, a gente luta. Porque entra isso, a vida na carne, né? Jesus nos chama para viver em liberdade. Porém, os desejos da carne são, na verdade, quem nos impedem de viver essa liberdade em Cristo. Então, se eu ainda estou tendo dificuldade de viver a liberdade em Cristo, é porque a minha carne ainda está muito viva dentro de mim. Meus desejos ainda estão muito, falando mais alto do que a liberdade em Cristo para mim. Porque a liberdade em Cristo, na verdade, eu olho e falo assim, cara, é uma questão de fé, como a gente está falando desde o começo. Não é o que eu faço, o que eu posso ou não posso, não, é uma questão de fé. E a fé você alimenta com base na convicção. Que é assim, cara, não, eu vou decidir acreditar nisso aqui. Igual assim, eu torço pro Avaí. Mas pasmem, o Avaí está, acho que em 12º na tabela, tá bem. Né? Se Deus quiser, vai dar uma beliscadinha na Sul-Americana. Só que eu decidi torcer pelo Avaí. Porque é o estádio lá que eu cresci, eu morava do lado, é o clube que eu gostei. As pessoas lá, eu tinha amigos e tal, então eu decidi torcer pelo Avaí, mas eu já passei tanta raiva com esse time. Né? Passo até hoje. A última raiva agora foi nesse último jogo contra o Ceará, tomou um gol de falta. Uma tristeza. Mas a questão é que eu decidi torcer pelo Avaí. Seja na saúde ou na doença, né? E aí, Paulo começa a descrever então essas obras da carne, né, que nos afastam de viver pela convicção. Porque eu podia chegar e falar, mano, então quer saber, o Avaí só me traz desgraça, esse negócio não vai para frente. Eu vou torcer agora pelo... Nem existe time tão bom assim, né? Vou torcer agora pelo Brasil, sei lá, aí o 7-1, né? A vida é só ladeira abaixo, gente. Só daqui para frente, daí para trás. E aí Paulo começa então a descrever essas obras da carne, imoralidade, né? Qualquer tipo de ato sexual fora do casamento. E aí Jesus é muito cirúrgico ali quando ele fala assim, as pessoas, né, os fariseus falam assim, então o adultério, não sei o que, e botam esse assunto na roda. E aí Jesus fala assim, mas calma aí. Qualquer um que no seu coração ou no seu olhar, né, cobiçar e olhar para uma mulher assim, assado e tal, já cometeu adultério, lascou. Jesus eleva a régua. Então, na questão de imoralidade sexual, a gente está falando de qualquer coisa que seja sexual fora do casamento. É uma imoralidade que... É engraçado isso, mas parece que, falando nesse ponto, né, de imoralidade sexual, hoje em dia, você está lá, você foi... Aí quem tem esse costume, né, às vezes vai de noite, chega em casa cansado, mas fala, não, vou fazer meu devocional, vou orar, aí vai lá, lê a Bíblia, ora, fala com Deus e dorme em paz, tranquilo, sereno, uma bênção. Acorda de manhã, está purificado. Dormiu, sonhou com anjos, né? Teve sonhos sobre a circuncisão. Mentira. Teve sonhos abençoadíssimos, né? Na igreja, lá na rede, cantando livre sou, para sempre serei. E aí acordou de manhã, deu bom dia para o sol, falou obrigado Deus pelo sol. Você pisou o pé fora da cama, abriu o seu celular, já vem na sua timeline a imoralidade. Porque você abre ali, tem a foto de uma blogueira que mostra o íntimo do ser. E aí você olha assim e fala assim, cara, não! Socorro, Deus, né? Tipo, e aí você levanta e você sai, parece que você está ali branquinho, acordou limpo, perfeito, sem mácula, sem mancha, e o diabo vem jogando tinta em você, com petróleo e tal, você, não, mas eu não quero e tal, mas sem querer se sentou na cadeira e me sujei. Cara, é absurdo. Quando a gente fala de imoralidade sexual, a gente está vivendo num mundo submerso na imoralidade. Onde a linguagem no trabalho, onde
as coisas que a gente fala, o que a gente posta, o que a gente vê, o que a gente pensa é imoral. Só que se tornou tão costumeiro para a gente, tão normal, que a gente fala assim, isso aí é da cultura. Mas aí a Bíblia fala, quando a cultura começa a mexer no princípio, opa, temos um problema na cultura. Jéssica? Então vai. Eu preciso levar o mic aí para tu. Foi bem interessante você falar sobre o que a gente olha no nosso Instagram. E eu deixei de seguir várias páginas. Quando eu percebi que aquilo estava causando, ai meu Deus, homens, né, tal. Então eu percebi assim, foi uma coisa tão natural quando eu deixava de seguir uma página porque ela estava me tirando do espírito. E tipo assim, a gente tem várias coisas na internet que nos elevam, né, vamos dizer. Eu parei de seguir. Parei, tipo assim, eu tenho trabalhado isso. E é uma coisa que não foi do dia para a noite. É uma coisa, você vai olhando e falando assim, não, isso aqui não agrada a Deus. Então, acho que é interessante. Obrigado, Jéssica, pela compartilhagem. E eu acho que é perfeito, é muito por aí mesmo, porque isso é negar e matar a vontade da carne, sabe? Porque é abrir mão de alguma coisa que talvez você fale assim, cara, mas eu não queria ter que fazer isso, mas eu vou fazer. Porque você tem uma vida pela fé, você decidiu algo maior do que aquilo que você quer, de fato, né? Então você age, você toma uma atitude baseada no que você crê e por quem você ama, né? É sobre quem cremos, enfim. Então é o exemplo perfeito, e aí a gente está rodeado disso nas redes sociais, no TikTok, meu Deus, o TikTok, né? E aí tem um monte de coisa, tem Kawaii, tem por aí vai, né? Twitter também, né? Tipo, para quem usa aí, gosta e tal, também é um meio que é muito legal. Aliás, eu tenho o Twitter há muito tempo, e eu fiquei sabendo da morte do Bin Laden, tipo, 1 minuto e meio depois que ele morreu, por causa do Twitter, né? Eu seguia lá os jornalistas, as redes de notícias, e eu sabia primeiro do que apareceu na TV, naquela época, 2000 e vários anos atrás. E é incrível, uma ferramenta muito legal, só que, cara, também é uma ferramenta de destruição, de morte da sua vida. Né? Então, tipo, uou, para onde estamos indo, né? E aí, só que o problema é que às vezes a gente não tem filtro mesmo, porque a nossa vida carnal, para nós, é muito mais natural do que eu tentar viver pelo Espírito. E aí é o problema. Porque, não, nem achei que era tão imoral assim. Calma, gente, como assim? A Bíblia está explicando sobre qualquer tipo de ato sexual fora do casamento, inclusive insinuações. Por exemplo, impureza. Vamos lá. Algo que não é íntegro, que não é puro. Eu trabalhei um tempo atrás com café. Abri uma marca de café falecida agora, né? E a gente foi estudar sobre café e tal, e foi muito legal. A gente descobriu várias coisas. E o café é algo interessantíssimo, assim. Tem uma parte do café, um mundo sobre café, que chama café especial. Vocês devem conhecer e tal. Quem gosta de café, eu sou velho, amo café. Velho, amo café mesmo. Quero um café, né? Aquele meme lá. E aí, o que eu aprendi sobre o café especial é o quê? Os caras fazem o café normal, melitão, né? Tipo, caboclo, três corações, por aí vai. Eles pegam o café e para render, a Anvisa, Agência Nacional de Saúde, ela permite que o café seja misturado com insumos em até 40%. O que é insumo, né? Tipo, é galho, folha, pedaço de bicho, inseto, dedo de alguém que decepou, foi junto na moagem. É o que for. E aquele café é moído e eles torram de um jeito tão escuro, é uma torra média escura que eles fazem. Para quê? Para sumir as impurezas. Então, quando você coloca lá o café seu na sua cafeteira, você fala assim, que legal, tô bebendo um café puro. Só que não. Você está bebendo um café misturado com tudo que é tipo de coisa. Agora, o café especial, ele tem todo um processo. Ele é plantado em locais separados, reservados, diferentes. Ele é diferente da colheita do café normal. O café especial, ele é colhido, ele é selecionado na colheita. Não, esse aqui não tem nem o tamanho, então joga fora.
É só o tamanho certo que a gente precisa. E ele é peneirado, ele é separado pela cor certa para que a maturidade do café esteja perfeita. Até que ele chega ao ponto de, beleza, esse aqui é o grão, então ele vai secar e o grão seca. Depois de secar, agora sim, vamos torrar e faz a torra. Depois tem mais uma filtragem da torra e aí o café chega para a gente. De uma forma íntegra, de uma forma pura. Nesse processo, tem vários problemas que podem acontecer e tirar a pureza do café. E é, de fato, o que acontece na nossa vida. A gente tenta, de fato, não, vou ser puro hoje, mas nesse meio do caminho tem tanta coisa que acontece que pode tirar a nossa pureza. E aí a gente chega a Deus de forma impura, sem integridade, sabe? Integridade no sentido de íntegro, de inteiro. A gente chega faltando pedaço, faltando parte, ou impuro. Então Paulo vai falar sobre impureza e fala assim, olha, tudo que é imoral, tudo que é impuro, quem pratica impureza e quem corre atrás disso, pior ainda. A gente já sofre isso ao natural, agora imagina correndo atrás. E aí ele vai falar da sensualidade, no sentido do prazer pela defraudação. Instigar todo tipo de prazer sem freio. E aí isso tem a ver comigo e tem a ver com o outro. Porque aí existe o ponto de eu sensualizar sabendo que vai gerar no outro um sentimento e isso me dá prazer. Não é bizarro? Mas é a realidade. É o que a gente tem vivido. E esse boom do OnlyFans mostra pra gente que a verdade está aqui, na nossa cara, dizendo, olha, vocês vivem numa sociedade sensual. E tudo bem. Porque a gente acaba virando consumidor. Às vezes até de forma intencional. Então a sensualidade está envolvida nesse sentido de eu fazer alguma coisa que vai gerar no outro e isso me dá prazer. Nossa, mas como assim? Gente. Para pensar, refletir e praticar. Você vai entender, você vai chegar lá. Tá? E aí, olha só, um comentarista bíblico muito famoso que eu gosto muito também fala, a ideia geral é de alguém que chegou a tal extremo no gozo dos seus prazeres e desejos que já não se preocupa com o que as pessoas dizem ou pensam. E aí uma vez eu ouvi uma frase e eu falei o seguinte, o que as pessoas pensam de mim não é problema meu, é problema delas. Só que essa frase não tem muito a ver com o cristianismo, porque quando a gente está ouvindo Jesus falar que a igreja precisa ser sal e luz do mundo, isso tem a ver com o nosso testemunho. Tem a ver com o que as pessoas pensam da gente. Tem a ver com o que as pessoas olham para a gente e falam assim, deixa eu ver o que eu vejo em você. Será que eu vejo sensualidade? Será que eu vejo imoralidade? Será que eu vejo isso, aquilo? E aí você pode parar e pensar e falar assim, não concordo com o que ele está falando. Tá bom, você tem todo direito. Mas você pode parar e pensar e falar assim, realmente, talvez faça sentido. E é nisso que a gente cresce. Idolatria, o que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Isso aqui a Red lançou um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, uma série, Ídolos do Coração, muito boa, recomendo se você não viu. Está lá no YouTube disponível, top, tá? Inclusive me marcou muito essa série porque foi o primeiro vídeo que eu fiz para a Red de abertura de uma série, assim, né? Então fui lá, produzi, filmei as cenas, gravei, até um cachorro a gente botou na filmagem, foi tão legal. E é muito legal, então a gente fez tipo um altar, onde a gente colocava coisas que representariam os nossos ídolos, que tirariam Deus do lugar dele. E aí às vezes estava lá, tem um cachorro, tem gente que idolatra mais o cachorro, tem gente que idolatra o celular, tem gente que idolatra a conta bancária, a profissão, e parará, e tudo, por aí vai. Idolatria é fácil, né? A gente consegue identificar muito fácil. Feitiçaria, aqui o negócio pega. Porque eu botei uso de drogas e alucinógenos, porque a Bíblia está querendo dizer isso mesmo. Nossa, como assim? Tipo, nem existia maconha naquela época. Oxi! A maconha não é só a maconha que existia naquela época. Muitos outros alucinógenos. E aí a Bíblia usa feitiçaria para esse termo. Por quê? Porque os feiticeiros naquela época, que existia essa feitiçaria, bruxaria e tal, eles usavam essas substâncias alucinógenas. Chá, ervas e tal. E não precisa ir muito longe. Se você for numa tribo indígena, por exemplo, aqui perto, aqui em São Paulo, ou lá na Amazônia, que é a minha terra, eu conheço bem, sei do que eu estou falando. Você encontra raízes, você encontra chá disso, daquilo que, nossa, me deu um barato, nossa, me deu um negócio e tal. E a Bíblia condena isso por quê? Porque o uso dessas coisas alucinógenas faz a gente perder a razão, a consciência, sair de si, curtir um barato.
que às vezes esse barato sai caro. Entendeu? Porque nos leva para longe de Deus, nos leva para ter pensamentos que a gente nem teria se não fosse aquele alucinógeno. E aí a Bíblia condena a feitiçaria justamente porque ela fala, cara, não entrega sua mente para coisas desconhecidas, não confiáveis. É tipo você falar para sua mente assim, tudo bem, pode entrar na Deep Web. Sabe? Então, a Bíblia fala feitiçaria de verdade para o uso de drogas e alucinógenos. E o que dói é que na igreja a gente está aqui num lugar onde, beleza, a gente está falando assim, realmente, somos todos imperfeitos e tal, temos problemas e tal. Mas eu pastorei jovens por muito tempo. E lá na minha igreja, em outros lugares que eu passei, e talvez aqui também, tenham pessoas que pensem a mesma coisa de um jovem da igreja que eu pastorei lá, que falava assim, cara, mas é só um baseadinho. Cara, mas é só um vapezinho. Sabe? E tipo, tá aqui. A Bíblia está dizendo, olha, esses não herdarão o reino dos céus. Seguindo, a gente não tem tempo, né? Hostilidade. O contrário justamente do que o cristão deve ser. A gente tem que ser amável, bondoso, né, hospitaleiro. Agora, a hostilidade é justamente assim, eu gosto de você, então eu sou bom. Sou amável, sou legal. Agora, cheguei no lugar, cheguei no Pulse House, sexta-feira, sentei num lugar, tal, fui tomar água, voltei, tinha alguém no meu lugar. Ih, já não fui com a cara daquele indivíduo. Já o santo não bateu. A gente é muito assim, gente. E nem importa o signo. Todo mundo é assim, tipo, o santo não bateu, não gostei daquele, e não sei o quê. Esse pastor aí falando não me entra. Não me entra, não me desce. Né? Tipo, a gente é muito assim. A gente arranja uns negócios, olha, fora de discórdias, discussões inúteis, briga, rivalidade. Isso aqui não tem, né? Isso aqui a gente quase não faz. A gente quase não briga, a gente quase não tem rivalidade. Quer ver botar um jogo de tabuleiro na mesa? A guerra é feita já na hora. Discórdia, discussões, né? Discussões inúteis. Não vou falar disso agora, não tem tempo. Ciúmes, o desejo, olha só que legal isso aqui. O desejo de não perder algo que acha que lhe pertence. Olha. Que acha que lhe pertence. O ciúme, por exemplo, ele está presente no casamento, né, digamos, ou no namoro, sei lá. Aí o namorado ficou com ciúme da namorada. Porque acha que, não, meu namorado me pertence. Minha esposa me pertence. Mas ele só acha, porque não pertence, não. A gente pertence a Deus, a gente ainda não perdeu essa individualidade. Né? E o ciúme, nesse sentido doentio, né, e pecaminoso da palavra, é justamente isso. A gente, acha que a gente é dono ou proprietário de alguma coisa que a gente nem é. E isso traz pra gente muitos problemas. Acessos de raiva, ninguém é aqui assim, né? Tipo pavio curto, explosivo e tal. Explosões de raiva que, olha só, afetam direta ou indiretamente o próximo. É engraçado isso porque às vezes você está no ambiente de trabalho e aí você estoura lá por alguma coisa. Você acha que não, estourei só comigo aqui, quebrei meu computador e tal. Mas com certeza esse seu acesso de raiva causou problema para alguém. Para o cara que vai ter que consertar o computador, para a pessoa que depois vai ter que limpar os estilhaços. Não, mas foi meu, eu não machuquei ninguém. Mas você afetou direta e indiretamente as pessoas. Ele continua, está terminando. Ambições egoístas, desejo de obter vantagens para si próprios, tem a ver com a libertinagem, né? Dissensões, manter-se afastado sem intenção de unidade. Isso aqui é gravíssimo, né? Porque Paulo continua escrevendo sobre isso em outras cartas, em Efésios ele fala, olha, façam de tudo para manter o vínculo da paz, né? Pela unidade do Espírito e tal. Ou seja, ele está dizendo assim, gente, tudo que for possível vocês fazerem para viver em unidade, vocês têm que fazer. Mas tem gente que fala, não, calma. Eu posso ser da igreja sem ser da igreja. Eu posso ser cristão aqui com a galera, mas sem me misturar muito, porque eu não tenho essa intenção aí de estar junto. Não, eu acho que o pessoal pensa muito assim, ou muito assado, e isso é uma dissensão. Divisões, buscar separação por não saber lidar com opiniões divergentes. Nossa, eu vou pular isso aqui porque a eleição está chegando. Inveja. Não saber lidar com o que o outro é ou tem. E aí não tem nem a ver com, tipo, nossa, eu queria para mim. Não.
É o lance assim, ó, tipo, vi no Instagram que a pessoa tá na Maldivas lá. Não merece. Foi por alguma treta, deve ter ido com um velho rico da lancha, alguma coisa assim, porque não merece, não trabalha para isso, né? E a gente inveja a vida das pessoas, a gente fala e tal. E a inveja é assim. Bebedeiras, a embriaguez, na verdade, ela é condenada em toda a história da literatura greco-romana. E olha que lá, naquela cultura e naquela época, era tudo regado ao vinho. Ah, vencemos a batalha, vinho. Ei. Só que o ponto que eles chegavam da embriaguez era reprovável. A sociedade reprovava a embriaguez naquela época. Por quê? Porque aconteciam muitos problemas na sociedade por causa da embriaguez. Alguém bêbado foi lá, estuprou uma pessoa, matou fulano, sofreu um acidente porque estava bêbado. E a sociedade reprovava a embriaguez. Só que hoje pra gente virou corriqueiro. Aliás, é triste porque às vezes rolê de igreja a galera só consegue fazer regado à bebida. E isso foi tema de bastante conversa com os nossos jovens por anos a fio aqui na igreja. Várias vezes em que, não, vamos chamar a galera porque está demais. A galera se perdeu na liberdade em Cristo. Porque a Bíblia não está dizendo aqui, olha, não bebam. A Bíblia não está dizendo, estou sendo bem claro aqui para vocês, não estou falando para criança. Tem gente que gosta de tomar cerveja, que gosta de tomar vinho. E, ok. Agora, a embriaguez é condenada, é reprovável de todas as formas. A Bíblia fala, Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, onde tem dissensões, brigas. Agora, se quer encher de alguma coisa, então enche do Espírito Santo, Efésios 5,18. Só que a gente dificilmente vai trocar uma festa nossa de encher a cara por encher do Espírito. Dificilmente. Ah, vamos fazer um rolê dos jovens, vamos! Aquele rolê secreto lá, sabe que rola? Beleza, quem que vai levar as biritas? Duvido trocar o quem vai levar as biritas por quem que vai levar as bíblias. Todo mundo riu, todo mundo condenado. Mentira. Festanças desregradas. Olha só o que a Bíblia coloca aqui, gente. Tipo, qualquer ato, né? Aliás, diversão que ultrapassa os limites. Ultrapassa os limites. Tem festa que é festa. E a Bíblia, eu acho que Deus, nosso Deus, é o Deus mais festeiro do que qualquer outro Deus que já existiu. No Antigo Testamento tinha festa para tudo. Ah, festa dos pães asmos. Ah, festa da colheita. A festa do quem tropeçou e caiu. Tipo, tinha festa para tudo. Festa do tabernáculo, do Pentecoste, festa de... Deus é um Deus festeiro. Festa é bom, é de Deus. Façam, me convidem. Agora, junta com a embriaguez, junta com a inveja, junta com a dissensão, vira uma festa desregrada. Vira uma festa que não era para acontecer. E ele vai falar de pecados semelhantes, qualquer ato ou atitude que desagrada a Deus. E nos tira desse caminho de santidade, né? Nos tira dessa trilha aí pela fé de buscar a santidade, de crescer com Deus. E aí, em contrapartida, tem a vida no Espírito. Que aí, para a gente acabar, uma vida de liberdade de Cristo é possível apenas pelo Espírito. Porque só o Espírito, de fato, gera isso em nós. É o Espírito que evidencia esse fruto com 9 marcas nas nossas vidas. Primeiro, o amor. O amor no sentido de decisão. E aqui eu posso usar de novo a ilustração do casamento. Porque o amor do casamento é um amor de decisão. Não é um amor de sentimento. Não é um amor de fraternidade, de família apenas, mas é toda a conjunção do que o amor significa, que, de fato, lá no fim é o quê? Decisão. Você decide amar alguém. E aí, a partir da sua decisão, talvez você passe a gostar da pessoa, a ter sentimentos. É isso. O casamento é uma decisão. Então, o amor que o Espírito gera em nós, na verdade, é esse amor de decisão. Eu decido amar a Deus, sendo o sentimento que for, na situação que vier. Eu já decidi amar a Deus. Eu decido amar o próximo, seja o que ele fizer por mim, ou seja o que ele não fizer por mim. Mas eu decido amar o próximo. É uma decisão. O casamento é assim, né? Eu decidi amar a Carol, independente se ela vai me fazer feliz ou não, mas eu decidi fazer ela feliz. Porque o casamento é isso, tem a ver com o outro. O amor que Deus nos propõe, a liberdade que Cristo nos propõe é isso, tem a ver com o outro, não comigo. Alegria.
Alegria que provém, na verdade, do contentamento em Deus. E não quer dizer apenas alegria terrena, alegria nas coisas que estão aqui. Nossa, comprei um carro novo. Alegria! Que bom! Mas também é aquela alegria que o Igor Guimarães fala. Alegria! Não é porque caiu uma estante nas suas costas. Alegria também no contentamento e decisão de, cara, não, peraí. Meu dia está horrível, caiu uma estante nas minhas costas. Fui dar alimentar os pássaros, era urubu, comeu meus dedos. Peraí. O que eu posso mudar minha mentalidade para enxergar a bondade de Deus? Até no meio do caos. E aí, nessa mudança de ótica, a gente vai perceber, cara, Deus é bom. E a gente se alegra. E a gente fica contente. Paz, trabalhar para promover a paz que vem de Deus. Essa paz vem de Deus mesmo, porque se depender de nós, do nosso coração, da nossa inveja, do nosso egoísmo, da nossa dissensão, da nossa facção, sabe, da carne, não vem. Agora, a paz que vem do Espírito de Deus é o que a gente precisa trabalhar para promover. A paz entre nós, a unidade. Paciência, vixe, aqui, ó, vamos pegar. Lento para irar-se, mas quem tem paciência com as pessoas e não apenas com as coisas. Às vezes você tem paciência para, não, quero ser médico. Aí você tem paciência para entrar no cursinho, para estudar, para fazer anos e tal, entrei. Aí você entra na faculdade 10 anos estudando. E mais não sei quanto tempo de residência, de moradia embaixo do viaduto, sei lá. Você passa 20 anos estudando para ser médico. Mas você tem paciência. Você chegou lá, nossa, me tornei consagrado. Sou a Ellen Grace, sei lá, tipo Alice Gray, né? Do Grey's Anatomy. Meredith Grey, né? Também. É que a Alice Gray é a mãe, né? Tipo. É mais bravo, pois é, porque ganhou os Harper Avery lá, tipo. Vocês acham que eu não tô ligado, né? Aí você tem paciência para ficar 30 anos estudando medicina e ganhar um Harper Avery, mas você não tem paciência para quem para no sinal na sua frente, começa a mexer no celular, o sinal abre, a pessoa fica. E você atrás querendo ir, vai, filho de uma... Né? Paciência se foi. E falando nisso, você não tem paciência às vezes com quem está aqui sentado do seu lado. Nossa, esse povo aqui no grupo aqui só quer falar, deixa os outros falar, gente, pelo amor de Deus. E aí você perde a paciência. A gente tem muita facilidade para ter paciência com as coisas e esquecer das pessoas. Amabilidade. Ser amável e bondoso. E aí aqui entra um ponto. Até quando for para corrigir alguém. Porque ser amável é isso. Não é ser tipo, eu só sou uma pessoa boa, fofinho e tal, que legal. Mas amabilidade tem a ver com também de, cara, eu vi meu irmão numa falha. Ou então fiz uma coisa, não deu certo, não era por aí. Ok, corrigir a minha rota e ajudar os outros também a corrigirem as suas rotas. Com amor, sem julgamento, sem hipocrisia. Mas saber que a gente está vivendo juntos numa mesma caminhada de fé onde ninguém é melhor que ninguém. E aí entra a amabilidade, porque aí você começa a corrigir as pessoas em amor. Você não fala mais assim, seu trouxa, por que você está fazendo isso e tal? Não, você fala em amor. Cara, acho que não é por aí. Porque você se coloca no lugar do outro. E se fosse comigo? Estou indo na direção do penhasco. Será que eu não queria que ninguém me avisasse? E é isso. Bondade, bondoso ao ponto de conseguir retribuir o mal com o bem. E aí, tipo, baduntes, né? Cara, isso aqui é o suprassumo, talvez, de um relacionamento, assim, que a gente consiga ver de fato Jesus. Porque Jesus foi humilhado, cuspido, crucificado. E ele mesmo assim foi até o fim para entregar a sua vida pelos que crucificaram, cuspiram e tudo mais. E a bondade tem a ver com isso. O famoso aprender a engolir sapo, né? Fidelidade, alguém que é digno de confiança. Mansidão, alguém que é dócil, sem soberba. Olha só que interessante. E o domínio próprio, que para muita gente vira demônio próprio, né? Não consegue frear, mas aqui no domínio próprio está dizendo, quem consegue frear seus desejos por uma decisão, pelo amor a Deus, né? Então, diante dessas coisas, dessa vida da carne versus a vida do espírito, vocês agora vão no pequeno grupo finalizar, encerrar aí essa conversa. E aí o que eu quero pedir para vocês é o seguinte, conversem sobre isso, tá? Sobre esses temas aí que eu coloquei agora, essas perguntas. Você vive mais pelos seus interesses ou pelos dos outros?
Aí você tem que parar e pensar, ser sincero agora no grupo. Falar, cara, eu não sei. Ou então, cara, não, é verdade, eu sou um egoístinha miserável. Ou então, não, cara, eu acho que eu estou conseguindo mesmo. Tipo, você quer meu celular? Toma aí. Sobreviver à carne, qual tem sido a sua pior batalha? E aí entenda, lá em Tiago 5, se eu não me engano, Tiago está dando recomendações sobre como a igreja cresce, amadurece e é transformada por Jesus. E lá ele fala assim, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Então, esse é um tempo talvez de você, cara, gente, sinceramente, tô pisando na bola nisso aqui e tal, me ajudem, orem por mim. E aí tem o viver no Espírito também. Qual a sua maior evidência do Espírito, qual a sua maior falha? Meu domínio próprio realmente é o demônio próprio, sei lá, Exu de mim, sei lá. E aí vocês vão terminar orando, gente, porque nada disso é possível, tá? Essa vida na liberdade em Cristo, essa vida no Espírito, nada disso é possível pelo nosso esforço. Você pode falar assim agora, não, hoje eu vou fazer um pacto com Deus aqui, todo dia devocional, 1 hora, lendo a Bíblia, orando, botando até música pentecostal para ouvir no devocional. Você vai cansar uma hora. Você vai parar, tem dia que você vai falhar e por aí vai. Então, tudo isso é possível se for a ação do próprio Deus em nós. Então, a nossa oração no final é isso. É para que Deus continue construindo o caráter dele em nós. Então, no final, eu quero que o grupo ore pedindo isso. Deus, olha, a gente entrega aqui nossas fraquezas, nossos problemas e tal, porque a gente quer, de fato, que o Senhor continue construindo o seu caráter em nós. Afinal de contas, a Red está aqui para ajudar as pessoas num relacionamento crescente com Jesus. E é o próprio Jesus que nos leva nesse caminho. Tá bom? Então, dividam-se aí agora nos grupos de novo. Vocês têm mais 10 minutos, vai ser muito rápido. Depois eu vou orar e a gente encerra. Tá bom? Vamos orar, gente? Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder estar aqui e ter uma noite tão legal, com pessoas tão legais. A gente te agradece por isso. Mas na verdade agora, depois de tudo isso que a gente refletiu aqui, que a gente aprendeu, pelo menos o meu coração fica totalmente assim, quebrantado e sem palavras diante do Senhor, porque eu olho para esse texto, eu olho para o que eu li e aprendi hoje aqui e vejo quão distante eu ainda estou de ser alguém mais parecido contigo. Então o que eu peço é tua graça, tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de todo mundo aqui. Nossa oração é que, de fato, reconhecemos quão pequenos nós somos, quão frágeis e quão pecadores nós somos. E por isso, então, a gente pede, na verdade, o agir do Senhor nas nossas vidas, o teu Espírito. Essa vida no Espírito só é possível se o Senhor estiver nos conduzindo, se o Senhor estiver nos guiando. Essa busca pela vida de santidade, que é a marca de ser teu, também só é possível pelo Senhor. Então a nossa oração aqui, Senhor, desperta em nós esse desejo, esse anseio de viver por Ti, de Te amar, de Te respeitar, Jesus, de Te obedecer, de confiar na Tua palavra. Desperta em nós isso, porque tudo isso é possível porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. E a partir disso, então, a gente pode confiar na Tua obra. Obrigado por isso. Continua transformando o nosso caráter para que a gente possa ser mais parecido contigo. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, continua conosco. É isso que eu oro, agradecidos em nome de Jesus. Amém?